Olá, bom dia. O tema do nosso trabalho é farmacologia aplicada à odontologia e o grupo é composto por Ana Caroline Mardones, Camila Romualdo, Eduarda Peixinho, Marcela Alcântara, Natasha Barbosa e Rafaela Pereira. A farmacologia é a ciência que estuda como os medicamentos ou substâncias interagem com o organismo, sendo capazes de promover alterações funcionais e estruturais. Quando aplicada à odontologia, ela trata especificamente de medicações para problemas de origem dentárias e bucais e desempenha um papel importante na odontologia. O objetivo da farmacologia odontológica é compreender os aspectos científicos de como os medicamentos utilizados na odontologia atuam nos vários sistemas do corpo. A farmacologia abrange dois aspectos do metabolismo das medicações: a farmacocinética e a farmacodinâmica. A farmacocinética, ela trata da absorção, distribuição, metabolismo e excreção do medicamento. E a farmacodinâmica trata da eficácia, segurança, ocupação do receptor e interações medicamentosas. Então, de uma maneira ilustrativa, a farmacocinética é o que o corpo faz com o fármaco e a farmacodinâmica o que o fármaco faz com o corpo. Atualmente, a farmacologia é considerada uma das principais ferramentas para os profissionais de saúde, assim como para aqueles que têm o contato direto ou indireto com os medicamentos. Ao estudar os efeitos e mecanismos da ação das drogas, pode-se compreender não somente como os fármacos atuam, mas também conhecer a fisiologia normal do organismo. Esse conhecimento permite empregar os medicamentos de forma mais objetiva, melhorando o tratamento dos nossos pacientes. O objetivo do nosso trabalho é apresentar as medicações utilizadas na odontologia, no dia a dia clínico, e trazer de forma prática suas indicações, bem como a sua posologia. Então, a seguir nós veremos o controle da inflamação com os anti-inflamatórios esteroidais e os anti-inflamatórios não esteroidais, o controle da dor com os analgésicos e a codeína, o controle da infecção com os antibacterianos, antifúngicos e antivirais, o controle da ansiedade com os benzodiazepínicos e o controle da reação alérgica. Controle da inflamação, anti-inflamatórios esteroidais e AINES. Os anti-inflamatórios constituem uma das classes de fármacos mais prescritas em todo o mundo. Atualmente, no mercado farmacêutico existem mais de 50 diferentes tipos de AINES. Os fármacos anti-inflamatórios são classificados em duas classes totalmente diferentes uma das outras. Os anti-inflamatórios esteroidais, que são denominados de corticosteroides, são fármacos à base estrutural do hormônio colesterol, o que não acontece com a estrutura dos AINES. Ou seja, os AINES são anti-inflamatórios não esteroidais, sem hormônio. Usamos esses medicamentos quando precisamos controlar a inflamação, dor e febre. Entretanto, sua função analgésica não é tão eficiente. Para se obter uma melhor analgesia, é melhor associar um paracetamol ou a dipirona. Indicamos esse medicamento quando em atos operatórios se espera edema, como corte de osso ou dente. O mecanismo de ação dos AINES é pelo bloqueio das enzimas COX, evitando que haja a produção das prostaglandinas e dos TX2, que são os principais mediadores do processo inflamatório, impedindo que ele ocorra. Atualmente são conhecidas três enzimas, COX-1, COX-2 e COX-3. A COX-1 é demonstrada constitutivamente em vários tecidos, como por exemplo rins, coração, plaquetas e estômago, e está ligada juntamente à sinalização que ocorre entre as células e no equilíbrio tecidual. A COX-2 ocorre por um mecanismo de indução, atuando principalmente nas células do processo inflamatório, pois quando as células são ativadas durante o processo de inflamação, elas fazem com que facilita a resposta inflamatória. Já a isoforma COX-3, no entanto, é uma variante da isoforma COX-1, ocorrida através de um splicing alternativo.
Essa isoforma é encontrada em abundância no coração e no córtex cerebral. Há pesquisas a fim de obter mais informações a respeito das suas funções e modulações. Os AINES possuem 3 ações principais: a ação anti-inflamatória, a ação analgésica e a ação antipirética. Sua ação anti-inflamatória está claramente vinculada à inibição da COX-2, resultando normalmente em vasodilatação, edema de modo indireto e dor. É possível que, quando utilizamos para casos inflamatórios, seus efeitos indesejáveis ocorram em grande parte na inibição da COX-1. Os corticosteroides é uma classe de fármacos que possuem muitos efeitos adversos. Por isso, nós costumamos receitar apenas para os pacientes alérgicos a AINES. Os corticoides eles são antialérgicos e anti-inflamatórios, porém eles não possuem ação analgésica. Os fármacos corticoides são miméticos dos hormônios corticosteroides. Eles são produzidos pelo corpo no córtex da glândula suprarrenal, sendo divididos em glicocorticoides e mineralocorticoides. O principal mecanismo de ação anti-inflamatória dos corticoides é o bloqueio duplo da cascata de ácido araquidônico, por meio da indução da lipocortina, que age inibindo a fosfolipase A2, e da inibição das COX, que possuem papel crucial na mediação da inflamação. Posologia dos AINES. Aqui eu selecionei 3 principais anti-inflamatórios que utilizamos na clínica odontológica. O ibuprofeno de 600 mg, nós receitamos um comprimido de 8 a 8 horas durante 3 a 5 dias. A nimesulida de 100 mg, que tomamos um comprimido de 12 em 12 horas durante 3 a 5 dias. E o diclofenaco de potássio, 50 mg, um comprimido de 8 em 8 horas durante 3 a 5 dias. Quando se deseja melhor efeito analgésico, como foi falado antes, nós devemos receitar junto um analgésico, que pode ser a dipirona ou paracetamol. Posologia dos corticosteroides. Betametasona, 2 mg. Para fazer a profilaxia, é bom tomar 2 comprimidos 2 horas antes da consulta. Após a cirurgia, continuar com um comprimido de 12 em 12 horas por 3 dias. Dexametasona, 4 mg. Um comprimido de 12 em 12 horas por 3 dias. Lembrando que os corticosteroides não possuem efeito analgésico, portanto, faz-se necessário associar a dipirona ou paracetamol também. Agora eu vou falar um pouquinho do controle da dor relacionado aos analgésicos e à codeína. A dor é um fenômeno biológico importante para a defesa do organismo, entretanto desconfortável para o indivíduo acometido. Ela apresenta uma queixa frequente na clínica odontológica, podendo decorrer de procedimentos cirúrgicos, da manipulação de canais radiculares ou mesmo estar associada à desordem da articulação temporomandibular. Ela apresenta uma finalidade protetora, é uma advertência para que seja pesquisada alguma anormalidade e fornecer informações para se chegar às hipóteses de diagnóstico e mesmo ao diagnóstico final. As doenças e as manifestações que causam dores orofaciais, inicialmente a sintomatologia dolorosa dessas doenças é classificada como aguda e pode se tornar crônica, se deixar de receber tratamento adequado ou ocorrer falha no tratamento. São consideradas agudas as dores que estejam associadas a recentes injúrias teciduais e apresentam curtos períodos de duração. Crônica, por sua vez, frequentemente não aparece em etiologia bem estabelecida, podendo manifestar-se por vários dias, meses ou até anos. Persiste ao longo do tempo, mesmo após as injúrias terem sido curadas. Podemos observar que as dores orofaciais podem ser agrupadas quanto à sua origem. Exemplo, odontogênicas, miosfaciais, neuropáticas. Vou falar agora alguns exemplos e esses exemplos pode contribuir na orientação e na facilitação do tratamento medicamentoso.
O tipo aguda é de origem odontogênicas ou dentais. Exemplos de doença: pulpite reversível, incluindo as dores pós-restaurações com estímulos térmicos, pulpite irreversível, necrose pulpar, abscesso periapical, periodontite sintomática, pericoronarite, oclusão traumática pós-restauração, abscesso periodontal, injúrias dentais, fraturas de dentes e ou restauração. Exemplos de crônica de origem miofaciais. Disfunções miofaciais, distúrbios relacionados a ATM, deslocamento, capsulites, osteoartrite, entre outras. Agora eu vou dar um exemplo do tratamento da dor pulpar e da periodontal, que, como terapêutica assintomática de suporte, utiliza-se medicamentos analgésicos não opioides, o ARNIS, analgésicos e anti-inflamatórios não esteroidais, acetaminofeno e o tramol. Em algumas situações, utiliza os opioides, as ações de opioides com os não opioides. A dor de origem odontogênica é primeiramente inflamatória. As respostas aos tecidos injuriados resultam nos clássicos sinais de inflamação, como dor, edema, aumento da temperatura local, vermelhidão e perda da função. As dores associadas com a inflamação são prolongadas devido à ação de mediadores periféricos que naturalmente se interagem no desenvolvimento de reações locais. Na prática clínica, várias questões influenciam na escolha de analgésico pelo clínico. A confiança do paciente em relação ao profissional pode ser tão importante para a eficácia geral de um analgésico quanto a atividade farmacológica. O clínico deve escolher medicamentos analgésicos e suas doses apropriadas com base em importantes dados científicos e uma revisão crítica de experiência clínica anterior. É evidente que o paciente merece não apenas uma boa psicologia, mas também os analgésicos mais eficazes e seguros disponíveis. Em condições ideais, o tratamento com analgésicos levaria ao alívio de dor do paciente em quaisquer efeitos indesejáveis. Muito embora seja frequente, difícil atingir o ideal. O tratamento deve ser direcionado para tal objetivo. No alívio de dor de origem dentária, deve o clínico ter sempre em mente que o paciente permanece em ambulatório e realiza sua rotina diária. E a ausência de efeitos colaterais indesejáveis, como, por exemplo, a sedação e a tontura, pode ser tão importante quanto o alívio da dor. Alívio da dor. O ácido acetilsalicílico, exemplo, aspirina, e o acetaminofeno, exemplo, Tilenol, continuam a ser úteis no alívio da dor leve a moderada. Estudos clínicos mostraram que os dois medicamentos possuem potencial igual e são analgésicos igualmente eficazes. Entretanto, é importante que a dose seja no mínimo de 650 mg. O ácido acetilsalicílico, aspirina, ainda é um analgésico de ação periférica disponível, mais amplamente utilizado e eficaz para alívio de dores leves a moderada, indicado, portanto, em quase todas as situações odontológicas de dor. Vários ensaios bem controlados, onde nenhum profissional, nem o paciente sabiam qual tipo de medicamento estavam sendo administrados, demonstraram que uma dose de 650 mg de ácido acetilsalicílico é substancialmente superior a 60 mg de codeína, que é um analgésico de ação central. Isso no alívio de dor pós-operatório após extração de terceiro molares. Entretanto, em virtude de ser muito comum dentro de lar, muitos pacientes subestimam sua verdadeira eficácia e isso pode causar um decréscimo real na eficácia deste agente. Consequentemente, gera uma consequência de efeitos placebo reverso. Na maioria dos estudos controlados na área de odontologia,
envolvendo dores pós-operatórias, cirurgias bucomaxilo, endodontia, periodontia. O ácido acetil salicílico produzia igual ao maior alívio de dor que a codeína. Em doses de 650 miligramas a cada 6 horas, o grupo de ácido acetil salicílico é um analgésico muito eficaz na maioria das condições odontológicas com dor. O acetaminofeno, o exemplo Tilenol, com sua posologia de 650 miligramas de 6 em 6 horas também, é um ótimo medicamento na maioria das condições odontológicas em relação à dor leve e moderada. Se a dor for mais intensa e houver necessidade da analgesia, além dos efeitos máximos do ácido acetil salicílico, aspirina, ou acetaminofeno, Tilenol, que é um analgésico de ação periférica que é utilizado em pacientes com história de alergia aos salicilatos em pacientes com problemas de irritação. Naproxeno, diflunisal e os rofecoxibes. Estudos controlados onde se procurou estabelecer comparações quanto à eficácia de medicamentos no alívio da dor após remoção de terceiro molar, alveolotomias, apicitomias e múltiplas exodontias demonstraram que, se o limiar da dor era alto, ibuprofeno mostrou superior aos placebos, aos salicilatos, ao acetaminofeno e aos salicilatos associados à codeína. A dose analgésica recomendada para o ibuprofeno é de 400 a 600 miligramas a cada 6 horas. A administração pré-operatória de ibuprofeno pode retardar o início e diminuir a intensidade da dor pós-operatória. Já o Nasporin possui grande semelhança ao ibuprofeno nas suas ações farmacológicas. Sua posologia indicada são de 500 mg de 6 em 6 horas. Em relação à dor mais intensa, existe uma segunda opção, que é selecionar a quantidade ideal de ácido acetil salicílico ou acetaminofeno e associar a uma dose eficaz de analgésico opioide de ação central, como, por exemplo, Doloxene, que é o propofileno mais ácido acetil salicílico, e o outro exemplo é o Tilex, que é o acetaminofeno mais codeína. Neste caso, o clínico deve atentar para o fator de que, apesar de existir produtos disponíveis com essas associações fixas, nem todos contêm até mesmo a quantidade mínima de componente de ação periférica. Embora os opioides sejam uma classe de analgésicos considerados efetiva, suas formulações têm se mostrado uma pobre eficácia analgésica para o controle de dor orofacial, principalmente as odontogênicas, onde resultados similares ou até melhores podem ser alcançados com outros medicamentos sem a presença de severos efeitos colaterais. A codeína isolada não tem mostrado efetividade na dor pós-exodontia. Outros medicamentos opioides, como a meperidrina e o propileno, não apresentam nenhuma vantagem em relação à própria codeína e nem aos placebos nos estudos controlados após exodontias de terceiro molar. Nos fármacos de ação central, a codeína é mais comumente utilizada em associações de analgésicos de uso odontológico. Sua dose oral eficaz varia de 30 a 90 mg. A codeína é disponível em associação aos salicilatos e aos acetaminofeno, que é o Tilenol.
A maioria dos quadros de dor em odontologia são aliviados em 600 a 650 miligramas do componente de ação periférica associado a 30 a 60 miligramas de codeína. Agora eu vou falar sobre o controle da infecção, que é quando nós receitamos antibacterianos, antifúngicos e antivirais durante a nossa prática odontológica. Então, eu vou começar falando sobre os antibacterianos, que são usados para combater infecção de origem bacteriana. E como eu sei que a infecção é de origem bacteriana? É quando eu tenho a presença de pus na cavidade oral. E quando eu tenho essa presença, obviamente, eu trato com antibiótico. Então, o antibiótico, eles são medicamentos que dão condições ao hospedeiro, ao paciente, para ele se recuperar. Então, de alguma forma, ele vai destruir ou vai impedir a reprodução dos micro-organismos, da replicação da bactéria. Antes de começar a falar dos antibióticos propriamente ditos, da sua indicação, da sua posologia, a gente precisa entender que cada grupo dos antibióticos, ele possui uma ação específica no combate da infecção. Como, por exemplo, a gente tem a penicilina e a cefalosporina, penicilina conhecida como amoxicilina. Qual a função dela no combate à infecção? Ela vai inibir a síntese da parede celular. A gente tem os macrolídeos e a tetraciclinas, que vão inibir a síntese proteica, e por último o metronidazol, que vai inibir a síntese de ácido nucleico. É muito importante a gente saber essa divisão dentro dos grupos dos antibióticos, porque cada antibiótico vai ter uma indicação mais precisa. E como eu estava falando anteriormente, por meio desses grupos, a gente vai saber qual a melhor indicação, Então, no seu uso terapêutico, eu vou indicar um antibiótico quando eu já tenho uma infecção de origem bacteriana instalada. E na odontologia, o de primeira escolha sempre vai ser a penicilina, Que a função dela, como eu falei anteriormente, é inibir a síntese da parede celular. Caso o paciente seja alérgico ou por algum motivo não possa tomar a penicilina, aí a gente tem os antibióticos de segunda escolha, que está no grupo dos macrolídeos. Os macrolídeos, como eu citei anteriormente, ele vai inibir a síntese proteica. E também temos a outra segunda opção, que seria o clovalanato ou a cefalosporina, que ficaria em outro grupo também. Então, falando agora especificamente de cada antibiótico, das indicações, da posologia, a nossa primeira escolha no uso terapêutico sempre vai ser a amoxicilina. A posologia é 500 miligramas, a gente receita 21 cápsulas, ou pode colocar também na frente uma caixa, e pedir o paciente para tomar um comprimido a cada 8 horas por 7 dias. Como hoje em dia as pessoas têm feito bastante o uso indevido de vários medicamentos sem a correta indicação, pode acontecer de um paciente apresentar uma resistência à penicilina, ele tomar a penicilina e a infecção não cessar. E mesmo que isso aconteça, eu como cirurgião dentista, eu preciso controlar essa infecção, porque o meu paciente está ali com um processo infeccioso que precisa ser controlado. Então, quando o paciente apresenta essa resistência à amoxicilina, eu receito a amoxicilina 875 miligramas, mais o clovalanato 125 miligramas, 14 cápsulas. E peço o paciente para tomar um comprimido a cada 12 horas por 7 dias. A minha outra opção também é optar por outro grupo de antibióticos, que é a cefalosporina. Aí eu posso indicar a cefalexina, 500 miligramas, um comprimido a cada 6 horas por 7 dias. Mas pode ser que alguém está se perguntando, mas quando em alguma situação clínica eu vou indicar o uso do antibiótico? A gente pode indicar quando o paciente chega no nosso consultório, ele precisa de extrair o terceiro molar, porém ele está com pericoronarite, ele está com a presença de pus, está com a presença de infecção, eu preciso cessar essa infecção antes de realizar o ato cirúrgico. Pode acontecer do paciente estar com algum abscesso endodôntico, estar com alguma a presença de fístula, alguma coisa assim, é uma outra indicação. Enfim, existem várias indicações dentro da nossa prática clínica em que o uso do antibiótico ele é indicado como terapêutico, assim como também quando o paciente apresenta alguma deficiência sistêmica, digamos assim, em que após algum procedimento eu vou precisar indicar. Já os macrolídeos é um outro grupo de antibióticos
antibióticos, que normalmente está na nossa segunda opção, dentro da nossa prática clínica, e eles são indicados principalmente para pacientes que são alérgicos à penicilina. Tem um outro grupo, eu coloquei até os mais estudados, que é a eritromicina, a azitromicina, a claritromicina e a clindamicina. Mesmo a clindamicina não fazendo parte do grupo dos macrolídeos, ele é estudado nesse mesmo grupo. E é importante falar também que esse grupo específico é o único que vai passar, né, pelo fígado. Então, tem que ficar um alerta meio ligado quando for indicar, né, conferir se o paciente não tem alguma insuficiência hepática. Dentro do grupo dos macrolídeos, como eu citei anteriormente, que temos, né, a eritromicina, a azitromicina, a claritromicina, o mais utilizado dentro da nossa prática odontológica é a azitromicina. Porém, a gente tem que ter ciência que ele é o único medicamento, o único antibiótico que é utilizado por 3 dias. Porque normalmente a gente vê o antibiótico que é receitado de 5 a 7 dias. Ele é o único dentro desse grupo que é receitado por 3 dias. Então, a gente tem que ter ciência que a partir do 4º dia, o medicamento ele faz depósito no nosso organismo e a partir desse 4º dia ele vai sendo liberado de pouco em pouco. É importante também, né, avisar o paciente que esse medicamento ele não pode ser utilizado junto com alimentos ou antiácidos, porque ele vai atrapalhar na absorção do mesmo. E é importante falar também que uma das causas dele não ser indicado como uso profilático é justamente por ele realizar depósito. E normalmente quando a gente vai fazer a profilaxia antibiótica, né, a gente precisa de uma dose única e maciça. Então ele não é um medicamento utilizado dentro da profilaxia antibiótica. Então, no grupo dos macrolídeos, nós temos esses 2 medicamentos que eu trouxe para vocês, que é os mais utilizados, que é a clindamicina. Lembrando, os macrolídeos normalmente receitamos quando o paciente ele é alérgico à penicilina. Então, temos a clindamicina, que mesmo não sendo macrolídeo, nós estudamos no mesmo grupo. Ela é 300 miligramas, receitamos uma caixa e pediu o paciente para tomar um comprimido a cada 6 horas por 7 dias. E tem a azitromicina, que ela é 500 miligramas e apenas 3 comprimidos. Tomar um comprimido a cada 24 horas por 3 dias. Lembrando novamente, se eu tiver que indicar alguma profilaxia antibiótica, eu não utilizo a azitromicina, eu receito a clindamicina para o paciente. Agora falando de outro grupo, né, um grupo mais específico, que é o metronidazol, ele é bastante indicado quando o paciente possui alguma doença periodontal, indicado em bolsas periodontais, né, juntamente com a amoxicilina. Então, o metronidazol, ele tem a função, né, ele tem a potência para atacar bactérias anaeróbias, que normalmente se localizam justamente no fundo dessas bolsas periodontais. E a sua posologia é o metronidazol, 250 miligramas, uma caixa. Pediu o paciente para tomar um comprimido a cada 8 horas por 7 dias. Então, tudo que eu falei até aqui, vou resumir de uma forma bem rápida. Eu falei do antibiótico no seu uso terapêutico. Quando o paciente chega no meu consultório, ele está com infecção instalada, eu preciso controlar essa infecção. A primeira opção sempre será a penicilina, né? Que nós temos nós podemos utilizar a amoxicilina. Caso meu paciente tenha alguma resistência à amoxicilina, eu associo com o valanato. Caso meu paciente seja alérgico a penicilinas, eu tenho 2 opções de medicamentos que eu posso utilizar. Tanto a clindamicina quanto a azitromicina, que são os mais utilizados dentro da prática odontológica. Mas relembrando também que a azitromicina ela faz depósito, então ela é utilizada por apenas 3 dias. Caso o paciente tenha um estado específico de doença periodontal, bolsas periodontais muito profundas, eu posso associar o metronidazol associado à amoxicilina. Então, tudo que eu falei até aqui, eu falei da sua forma, do seu tratamento de forma terapêutica. Agora eu vou começar a falar sobre a profilaxia antibiótica. Quando que eu vou indicar um antibiótico antes de alguma intervenção que eu vou fazer no consultório? Quando eu preciso realizar alguma intervenção que seja mais agressiva e que vai disseminar bactérias na circulação desses pacientes de risco. Quem são esses pacientes de risco? É qualquer paciente que eu vou receitar um antibiótico? Não. No próximo slide eu vou falar para vocês os pacientes de riscos que são uma indicação para realizar a profilaxia antibiótica. E é importante saber também que a ação dessa profilaxia ela vai ocorrer durante todo o meu procedimento e 30 minutos após. E o princípio, né, de a gente realizar a profilaxia antibiótica é dar uma dose maciça única 1 hora antes da intervenção.
Então, quem são os pacientes de risco? Como eu falei no slide anterior, eu não posso simplesmente receitar antibiótico para todos os pacientes que chegam no meu consultório e eu vou fazer algum procedimento mais invasivo. Os pacientes de risco são pacientes que têm o risco de desenvolver endocardite infecciosa, que são pacientes imunossuprimidos, pacientes que possuem HIV, que são subnutridos, que tiveram um transplante recente, pacientes que já tiveram febre reumática, principalmente na infância, pacientes com cardiopatia hipertrófica, prótese valvar, prolapso de válvula, pacientes com comunicação artério-venosa, e vou colocar um lembrete aqui quanto a pacientes diabéticos descompensados. Não que o paciente diabético descompensado vai desenvolver uma endocardite, mas ele é um paciente que ele tem dificuldade de cicatrização. Então, como ele possui essa deficiência, ele é um paciente mais suscetível para desenvolver uma infecção. Então, a posologia dentro da profilaxia antibiótica é a amoxicilina, né, que é sempre a de primeira escolha, a amoxicilina 500 mg. Receitamos 4 comprimidos 1 hora antes da próxima consulta. Ou, caso o paciente seja alérgico à penicilina, a gente receita a clindamicina 300 mg, tomar 2 comprimidos 1 hora antes da próxima consulta. Agora, continuando falando de infecção, mas mudando a origem, eu vou falar rapidamente sobre os antifúngicos, que são indicados quando o paciente apresenta uma infecção, mas não de origem bacteriana. Lembrando, né, que a infecção de origem bacteriana, ela apresenta pus. A infecção de origem fúngica, ela não apresenta, né, essa substância. E como muito conhecida, né, dentro da prática odontológica, a gente tem a candidíase. E o tratamento com os antifúngicos é basicamente o Dactarin gel oral, aplicar 3 vezes ao dia, né, por toda a boca, em cima da lesão. Pedir o paciente para ficar 30 minutos em jejum após a aplicação e ele utilizar esse medicamento por 15 dias. Além do Dactarin, a gente ainda tem como opção, né, a nistadina, que é a suspensão oral dela. Pedir o paciente para bochechar 1 ml 4 vezes ao dia após as refeições. E temos um medicamento que a gente pode indicar também de uso oral, que é o fluconazol, 150 mg, 2 comprimidos, né? Pedir o paciente para tomar 1 comprimido a cada 7 dias. Para finalizar o controle da infecção, a gente tem por último os antivirais, que são medicamentos utilizados para combater infecções de origem viral, que a gente pode citar como exemplo a herpes e a mononucleose infecciosa, que é a doença conhecida, né, como a doença do beijo. Então, o tratamento com antivirais se dá basicamente pelo aciclovir, 200 mg, de 4 em 4 horas, né? Receitar de 5 a 10 dias. Pedir o paciente para respeitar o período de sono e caso o paciente seja um paciente imunossuprimido, ao invés de eu receitar 200 mg, eu dobro a dose para 400 mg. Agora vamos falar a respeito do controle da ansiedade, que na odontologia nós aplicamos através dos benzodiazepínicos. É importante definirmos, primeiramente, o que se classifica como ansiedade. A mais importante generalização clínica é que a ansiedade não é frequentemente classificada como uma doença. Embora tipicamente associada com desordens psiconeuróticas, não é completamente explicado em termos biológicos ou psicológicos. As hipóteses contemporâneas explicam a ansiedade como uma hiperatividade do sistema nervoso simpático ou distúrbios centrais no sistema serotonergético. Comumente, a ansiedade é associada com depressão, medo, pânico, algumas desordens obsessivo-compulsivas e etc. No atendimento odontológico, nós podemos observar essa ansiedade em boa parte dos pacientes. E a ansiedade e o medo ao tratamento odontológico ainda persistem em boa parte da população, sendo gerados por fatores como os sons e vibrações dos instrumentos rotatórios, movimentos bruscos do profissional, relatos de parentes ou amigos que tiveram experiências negativas em consultas anteriores, sem falar da anestesia local, relatada como o procedimento mais estressante no consultório odontológico. Então, todos esses fatores acarretam uma ansiedade em pessoas que já têm tendência ao medo e também à ansiedade.
E para obtermos um bom resultado nesses tipos de pacientes ansiosos, existe a opção de sedação consciente. E a sedação consciente ela se constitui num método efetivo de controle da ansiedade por produzir depressão mínima no nível de consciência do paciente, não afetando sua capacidade de respirar de forma automática e independente e de responder à estimulação física e ao comando verbal. Bom, iremos agora falar especificamente dos benzodiazepínicos. O controle da ansiedade ele pode ser obtido por meios farmacológicos e não farmacológicos. Dentre os não farmacológicos, o uso de benzodiazepínicos por via oral constitui uma boa alternativa para se obter a sedação consciente na odontologia, por apresentar uma ampla margem de segurança clínica, rápido início de ação, pequena incidência de reações adversas, facilidade de administração e baixo custo. Os benzodiazepínicos estão entre as drogas mais largamente prescritas e empregadas em todo o mundo, constituindo a principal modalidade terapêutica para o tratamento de desordens relacionadas à ansiedade. As propriedades farmacológicas dos benzodiazepínicos dividimos aqui em duas. Vou começar falando das propriedades farmacológicas no sistema nervoso central. No sistema nervoso central, os benzodiazepínicos bloqueiam o estímulo de despertar proveniente da formação reticular do tronco cerebral. Por isso, se tomar à noite, é difícil acordar de manhã. Eles deprimem os reflexos espinhais, mediados em parte pelo sistema reticular do tronco cerebral. Por isso, não pode dirigir após o uso. Não é recomendado dirigir após o uso. Eles deprimem a duração da pós-descarga elétrica no sistema límbico, incluindo região septal, amígdala, hipocampo e hipotálamo. Por isso, causa perda de libido. Eles também são anticonvulsivantes. O clonazepam, comumente conhecido como Rivotril, diazepam e clorazepam, eles são usados clinicamente para esse efeito. Os benzodiazepínicos, eles podem efetivamente serem usados como hipnóticos para dormir, em conjugação com seu uso como ansiolíticos. Eles não causam um sono relaxante como o sono fisiológico, pois suprimem parcialmente a fase REM do sono. Mas eles têm a tendência em suprimir mais as fases de sono profundo, que são as não REM, principalmente as fases 3 e 4, fase delta ou sono de ondas curtas. Também são usados como relaxantes musculares, exercem efeitos inibitórios sobre os reflexos polissinápticos. Em altas doses, podem deprimir a transmissão na junção mioneural esquelética. Também causam amnésia anterógrada, que significa esquecer tudo o que ocorreu durante a ação do medicamento. Por isso, nunca se deve dar essa medicação com o paciente sem a secretária na sala ou sem algum acompanhante. Nos slides anteriores, foi abordado as propriedades farmacológicas dos benzodiazepínicos no sistema nervoso central. Agora, no sistema cardiovascular e respiratório, foi constatado que em doses terapêuticas, eles exercem efeitos pouco significativos sobre esses dois sistemas. Deprime ligeiramente a respiração, pressão arterial, contratilidade e débito cardíaco. A frequência cardíaca é ligeiramente aumentada. Os benzodiazepínicos apresentam baixa incidência de efeitos adversos e toxicidade, particularmente em tratamentos de curta duração, como é o caso do uso na odontologia. Bom, agora vou começar falando dos benzodiazepínicos mais comumente utilizados na prática odontológica. O primeiro é o diazepam, o seu nome comercial é Valium. A dosagem usual do diazepam para adultos varia de 5 a 10 mg, geralmente utilizada 1 hora antes do início do procedimento. Para pacientes extremamente ansiosos, recomenda-se empregar também uma dose na noite anterior à consulta, com a finalidade de assegurar um sono tranquilo. O diazepam é considerado um agente de longa duração de ação, contrastando com as outras drogas do grupo.
Apesar dos efeitos clínicos desaparecerem em 2 a 3 horas, a sonolência e o prejuízo na função psicomotora podem persistir devido à produção de metabólitos ativos. Assim como os outros benzodiazepínicos, o diazepam pode produzir o chamado efeito paradoxal, excitação ao invés da sedação esperada, numa pequena porcentagem dos casos, particularmente em crianças e idosos. O diazepam é indicado quando se deseja uma sedação pós-operatória mais prolongada. Agora, o lorazepam. O lorazepam tem sido empregado como pré-medicação anestésica, nas dosagens que variam de 2 a 3 mg em adultos e de 0,5 a 2 mg em idosos, não sendo recomendado para o uso em crianças com idade abaixo de 12 anos. Seu início de ação se dá em torno de 1 a 2 horas. Difere do diazepam por não produzir metabólitos ativos, sendo que o término de seus efeitos é observado após 6 a 8 horas. Por esta razão e pelo fato de dificilmente produzir efeitos paradoxais, o lorazepam é considerado por alguns autores como o agente ideal para a sedação consciente de pacientes idosos. Midazolam, nome comercial, Dormonide. Quando administrado por via oral, o midazolam é rapidamente absorvido, atingindo sua concentração máxima após 30 minutos, com uma duração de efeito de aproximadamente 2 a 4 horas. É indicado dar quando o procedimento não é cirúrgico e o paciente precisa trabalhar. A dosagem é de 15 mg, meio comprimido 1 hora antes da consulta. O midazolam é a droga de escolha para a sedação de pacientes adultos e pediátricos, na maioria dos procedimentos odontológicos, principalmente em casos de urgência, por possuir rápido início de ação e induzir amnésia anterógrada. Triazolam. Em procedimentos odontológicos ambulatoriais, foi demonstrado que a administração via oral de 0,25 mg de triazolam promove melhor efeito ansiolítico, indução de amnésia anterógrada e menor tempo de recuperação das funções cognitivas e psicomotoras, quando comparado ao diazepam 5 mg por via oral. E por último, o clonazepam, seu nome comercial Rivotril. A sua dosagem é de 0,25 mg, um comprimido sublingual, 4 minutos antes do procedimento. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o controle da reação alérgica ou da hipersensibilidade. E o que é a reação alérgica? São reações imunológicas que podem se manifestar como uma simples urticária, mas elas podem também evoluir até um choque anafilático fatal. E para a gente relembrar o que é choque anafilático, é uma reação alérgica grave, e rara do organismo. Então, pode acontecer por conta de um medicamento oral, endovenoso, ou por um alimento, ou até por contato na pele. Então, é o último grau na escala de gravidade das reações alérgicas. Ela pode acontecer na hora, imediatamente, ou um tempo depois, horas depois da exposição a essa substância estranha no organismo. Como que isso acontece? O vaso sanguíneo vai dilatar, porque reconhecendo a presença do corpo estranho, o organismo, em resposta a isso, começa a liberar uma série de outras substâncias, sendo a mais importante chamada histamina, que é a que causa a vasodilatação. Então, vai aumentar o calibre dos vasos sanguíneos. E além de vasodilatar, a histamina aumenta a permeabilidade vascular. Isso permite um maior vazamento de líquido para fora dos vasos. Isso vai causar um inchaço no corpo. E aí pode fechar a glote, dificultar a respiração. E o aumento dos vasos ainda pode levar a uma pressão muito baixa. Isso dificulta a chegada de oxigênio nos tecidos. Isso pode sobrecarregar o coração e o coração pode parar. Os principais sinais e sintomas da reação alérgica, a princípio, são a urticária, a coriza, o lacrimejamento, asma brônquica, edema de glote e até a anafilaxia. E tardiamente, o paciente também pode apresentar eczema, dermatite de contato ou doença do soro.
Dentre os fatores que causam as reações alérgicas, em primeiro lugar estão as penicilinas, em segundo lugar as picadas de inseto e em terceiro lugar os alimentos. E é importante lembrar que os efeitos de hipersensibilidade por medicamentos são independentes da dose, ou seja, uma mínima dose de penicilina pode causar um efeito de reação alérgica leve ou um efeito de reação alérgica grave. E como é feita a prevenção e o tratamento das reações alérgicas? São usados antihistamínicos associados a corticosteroide, que são anti-inflamatórios coadjuvantes no tratamento da reação alérgica. Nós vamos ver mais detalhado no próximo slide. A conduta terapêutica, no caso do choque anafilático, é feita da seguinte maneira: adrenalina solução 1/1000 via subcutânea. Em adultos, a dose é de 0,5 ml e em crianças, a dose é de 0,25 ml. E nós vamos utilizar a via subcutânea profunda, aguardar 30 minutos e, se necessário, repetir a dose. Associada a isso, nós vamos usar cloridrato de prometazina 25 mg por ml via intramuscular. A gente tem como opção o Fenergan intramuscular. Em adultos, nós vamos usar uma ampola de 2 ml e em criança, meia ampola, que é 1 ml só. E também a dexametasona de 4 mg por ml via intramuscular também. E aí nós temos o Decadron injetável. Em adultos, uma ampola, que corresponde a 2,5 ml, e em criança, meia ampola, que seria 1,25 ml. E a conduta profilática nós vamos fazer quando lá na anamnese a gente já descobre que o paciente é um paciente alérgico. Então, ele pode ter alergia ao medicamento, algum medicamento que nós vamos receitar, ou anestésico local que nós vamos usar, ou alguma substância presente nos materiais em que a gente vai precisar usar. E aí nós vamos receitar loratadina, 10 mg via oral, ele vai tomar um comprimido 2 horas antes da intervenção, e betametasona, 2 mg via oral. Ele vai tomar 2 comprimidos 2 horas antes da intervenção. E vale lembrar que alguns pacientes relatam ter alergia ao anestésico local, porque já foram anestesiados e depois chegaram a desmaiar, mas a gente tem que aprender a perceber se isso é uma reação alérgica ou se é um estado de ansiedade do paciente. Podemos concluir que a farmacologia é extremamente necessária no meio odontológico. O dentista também prescreve medicamentos, logo deve conhecer profundamente as substâncias. Por meio dela, é possível prever as variadas reações que o nosso organismo pode sofrer ao entrar em contato com um novo remédio. Assim, a farmacologia é imprescindível para qualquer área da saúde que lidam com pacientes.